Pessoal, então o primeiro delito que nós vamos estudar é o delito previsto lá no artigo 28 da Lei de Drogas, relativo ao porte de drogas para consumo pessoal. E segundo esse dispositivo, então, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, incidirá na prática deste delito. Além disso, nós temos também uma figura equiparada lá no parágrafo no parágrafo 1º, no sentido de que as mesmas medidas serão submetidos àqueles quem, para seu consumo pessoal, então vejam que o consumo pessoal ele é indispensável para caracterizar essa finalidade de consumo pessoal, ela é indispensável para a caracterização tanto da figura do caput quanto da figura equiparada do parágrafo 1º. Então, continuando, as mesmas medidas submete-se quem, para o seu consumo pessoal, semeia, cultiva, colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica. E só uma ressalva aqui, pessoal, é importante que, de fato, nós façamos essa leitura dos dispositivos penais, embora para alguns possa ser um pouquinho maçante, mas porque essa leitura ela é indispensável para fins de prova. Nós sabemos que muitas vezes o examinador, ele cobra justamente detalhes concernentes à própria redação do dispositivo legal. Então, continuando. Qual que é o objeto jurídico desse delito? O objeto jurídico é principalmente a saúde pública. Além disso, trata-se de crime comum porque pode ser praticado por qualquer pessoa. Por sua vez, o sujeito passivo é a coletividade. E ainda, trata-se de crime exclusivamente doloso, então não há modalidade culposa, né? O dolo ele deve estar presente, mas mais do que isso, é necessário um elemento subjetivo especial que diz respeito justamente a essa finalidade de consumo pessoal. Além disso, importante que nós conheçamos também que se trata de um crime de perigo abstrato, então o próprio legislador, ele presume que essas condutas, elas são perigosas, elas geram um prejuízo, elas geram um perigo à saúde pública. Daí nós falarmos, então, em crime de perigo abstrato, um perigo presumido. E ainda trata-se de um tipo misto alternativo, de modo que a prática de mais de uma das condutas elencadas no dispositivo, então o sujeito ele pode praticar o adquirir, o guardar, o ter em depósito, tudo em um mesmo contexto que ele só incidirá em um crime, né? Será um crime único, justamente por conta dessa característica de ser um tipo misto alternativo. Importante mencionar também que a competência para o julgamento desse processamento, o julgamento desse delito, é dos juizados especiais criminais, o GCRIM, cujo procedimento está previsto na Lei de número 9.099, de 2005. Então, essas disposições, em sua maioria, ao menos, aplicar-se-ão perfeitamente no delito descrito no artigo 28 da Lei de Drogas. A começar pela impossibilidade de prisão em flagrante, sendo que essa impossibilidade ela consta inclusive expressamente na própria Lei de Drogas, lá no parágrafo 2º do artigo 48, no sentido de que não será imposta a prisão em flagrante àquele sujeito que pratica o crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, de modo que o autor do fato ele deverá ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta do juízo competente, na falta desse encaminhamento ao juízo competente, assumir o compromisso de a ele comparecer, lavrando-se termo circunstanciado e providenciando-se as requisições dos exames e perícias necessários. Então, disposição importante também no que diz respeito ao crime descrito no artigo 28 da Lei de Drogas. E como que nós iremos determinar se a droga ela se destinava a consumo pessoal? Não é somente a partir da quantidade encontrada com o agente. O parágrafo 2º do artigo 28 traz alguns parâmetros para que possa ser feita essa análise pelo julgador no caso concreto. Então, a partir da natureza, da quantidade da substância apreendida, mas também do local, das condições em que aquela ação foi desenvolvida, assim como a partir das circunstâncias pessoais, sociais, a partir da condição
conduta e dos antecedentes do agente, é que o juiz irá fazer uma análise detalhado naquele caso concreto, para que chegue à conclusão de que se trata ou não de que há ou não uma finalidade de consumo pessoal, né? Ou se ao contrário, seria o caso de um crime de tráfico de drogas. Então, a própria lei traz todos esses elementos que poderão ser utilizados pelo julgador para concluir se a droga ela é ou não destinada a consumo pessoal. Tá ok? Então, nós começamos a análise do crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas e, na sequência, nós continuamos.